Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Queridos amigos, que a graça de Deus e que a paz do Senhor Jesus esteja na vida de vocês, nas nossas vidas, sobre essa terra que nós amamos, que é Fernandópolis. Com a graça de Deus estamos de volta com o nosso programa e nesse dia vamos começar o nosso programa lendo em Gênesis 1:1. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pode haver muitas interpretações. As pessoas podem falar que não há criação, pelo contrário, há uma evolução. As pessoas podem falar que houve uma explosão há bilhões de anos. As pessoas podem falar o que quiserem. Nós somos livres para dizer todas as coisas que queremos. Somos livres. Aliás, graças a Deus, não é verdade? Graças a Deus. Às vezes a gente não gosta de ouvir certas coisas, mas quem falou tem direito de dizer. Às vezes o direito é limitado, quando ofende pessoas. Mas a pessoa tem direito de pensar o que quiser, tem direito, realmente tem. Isso, eu acho que isso não deve ser arrancado das pessoas. O direito de dizer, de falar, deve ser um direito de todos. Não é bem assim, porque a lei dá maiores direitos a uns do que aos outros. Você sabe disso, não adianta nós pensarmos que é uma democracia. Isso é bobagem, não existe. Na religião também não existe tanto direito assim. Por exemplo, quem tem o poder na mão, quem conseguiu amealhar muito dinheiro e tem poder na mão, eles têm mais direito do que os outros. Os outros não podem ir dizer alguma coisa. Na TV, por exemplo, a televisão pode gastar 10 minutos falando uma mentira. A justiça dá direito para que a pessoa desminta. 2, 3 minutos só, e aquilo ali é bem mal feito, porque não interessa. Não interessa desmentir. E aquela mentira vai se propagar muito mais. Então, é assim. A questão da criação é esse tipo de coisa hoje diante dos homens também. Porém, o que eu quero te dizer é que há um Criador. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Não foi a evolução. O Darwin, que foi o pai do evolucionismo, o Darwin morreu. A teoria dele é só engole quem quer engolir o que não presta, na verdade. Engole quem quer, não dá para engolir. Ela é insossa totalmente, é inconsistente. Agora, há uma questão muito séria. Não é possível provar por A mais B no sentido humano. Quer dizer, você não pode mostrar, olha, aqui é o Criador, é este homem aqui, ó. Ele viveu tantos anos, ele é assim. Não dá, porque quem explica eternidade? Quem explica o infinito? Quem explica o tempo?
Não dá para explicar. Se Deus é eterno, como que nós vamos explicar alguma coisa eterna? Impossível. Por que que o homem existe na Terra há apenas uns 6.000 anos? Quem vai explicar isso? Por que que a Terra existe há, no máximo, 10, 12 mil anos? Ninguém consegue explicar isso. Então o que que eles fazem? Dizem que a Terra tem tantos bilhões de anos, o sei o que tem tantos bilhões, 14 bilhões, 60 bilhões e tal, tantos milhões isso, tantos milhões de anos aquilo, e ficam falando. Na verdade, meus queridos, esse tipo de coisa não tem nem sentido. Nós precisamos descobrir o Criador. O Criador. Aquele que criou todas as coisas. Você não pode imaginar que alguém, por exemplo, você está me vendo porque existe uma câmera que está captando a minha imagem. Não é possível que essa câmera se desenvolveu no decorrer dos bilhões e bilhões de anos, ela tenha se desenvolvido e virado uma câmera. É impossível dizer que o homem virou homem vindo da baleia, vindo de um bicho qualquer. É impossível. Isso é algo que só está na cabeça de pessoas desvairadas. Deus criou. Deus criou. E os criacionistas, cientistas criacionistas, mostram, usando a própria lei das teorias existentes, a própria lei científica, eles mostram, por A mais B, baseando-se nas leis científicas, provando a criação e não a evolução. Existe um salmo, que é o salmo número 18, esse salmo diz assim, veja bem, salmo de número 18, ele diz assim, salmo de número, 19, diz assim, olha aqui, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Versículo 2 diz, um dia discursa ao outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Versículo 3, não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Esse é o Salmo 19. Por toda a terra se ouve a voz de Deus, queridos. Por toda a terra. Preste atenção naquilo que você vê criado na terra. Preste atenção com a perfeição, como interagem, as coisas se interagem de tal maneira que há uma complementação perfeita. A imperfeição veio quando o homem se meteu nas coisas. Quando o homem começou a transformar as coisas. Então a imperfeição entrou. Mas o que Deus fez é de uma perfeição impressionante. Somente alguém como Deus poderia ter feito o que fez. Homem nenhum consegue fazer. Homem nenhum. Me lembro que há poucos anos atrás se dizia que o sistema Windows de computador tinha 30 mil erros. E mesmo assim funcionava, é claro, mas 30 mil erros. Por isso que de vez em quando ele dizia, encontramos aqui um defeito, um erro, alguma coisa, será desligado. Será desligado. Imagina se Deus tivesse feito as coisas com 30 mil erros, 10 mil erros. O homem. Deus é perfeito. Eu quero ler também um versículo que está em Romanos, no capítulo número 1. A carta aos Romanos, no capítulo número 1. É o versículo número 20. É muito interessante. Eu vou deixar de ler o finalzinho, porque não interessa hoje a gente meditar no assunto do finalzinho. Eu vou ler o versículo 20 de Romanos 1. Você vai ler até onde eu estiver lendo, tá? Porque os atributos invisíveis de Deus,
assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Eu vou ler de novo esse texto, porque a interpretação do apóstolo Paulo é completa. É completa. E a gente vive pela fé. Nós vivemos pela fé. Eu quero te dizer que quem não acredita na Bíblia, quem não acredita em Deus, também vive pela fé. Ele vai para a escola e ele acredita nos livros que ele está estudando. Ele vai para a faculdade e ele acredita nos livros e nos professores da faculdade. Ele vive pela fé. Fé errada, mas ele vive pela fé. Porque ele não acredita em Deus, mas acredita em homens. Então esse tipo de fé é errada. Ele vive pela fé. Percebeu? Nós não vivemos pelo que vemos, vivemos pela fé. O estudante acredita em um homem americano que ele nunca conheceu, não sabe da vida dele, mas aquele homem escreveu um livro. E esse livro foi traduzido para o português, e esse livro é estudado numa universidade. E todos os alunos acreditam naquele homem. Então nós vivemos pela fé. Outros não acreditam nesses homens, mas acreditam em si mesmos. Vivem pela fé. Eu prefiro viver pela fé em Jesus. É uma decisão que eu tomei. Foi uma decisão que eu tomei. Eu prefiro acreditar na Bíblia, e eu creio que ela é o livro de Deus. Como Paulo acreditava, como Jesus acreditava, eu também acredito. Então vou ler de novo Romanos 1:20. Siga comigo. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Por isso no Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Tudo foi criado por Deus. Os cientistas dizem que o infinito, o espaço sideral, o espaço está se expandindo ainda está se expandindo, porque os cientistas não conseguiram ainda ir até o fim, então eles acham que está se expandindo, mas é porque é infinito, então eles preferem dizer, está se expandindo. São os instrumentos que eles usam para ver o espaço. Esses instrumentos estão se aprofundando. Eles dizem, o espaço está aumentando, está se expandindo. Eles não admitem que o instrumento que eles estão usando, os telescópios, o Hubble, etc., eles não admitem que esses instrumentos é que não estão conseguindo ir até o fim, porque não existe fim, é infinito. Deus criou todas as coisas existentes. Há um Criador. As coisas não aparecem por acaso. Alguém fez esse livro. Esse livro, se você enterrar esse livro na terra, e daqui 1 bilhão de anos, você voltar para desenterrar esse livro, você vai dizer, daqui 1 bilhão de anos ele vai se evoluir. E está tão escrito, tudo escrito nele, tudo escrito. Vai evoluir. Não vai. Não há evolução. O que há é uma criação. Deus criou todas as coisas, criou você também. Nós somos criatura de Deus. Deus é o Criador.
glorifique o nome do Senhor. Glorifica porque Ele te fez assim, tão perfeito, inteligente, capaz de responder a Ele. Deus te fez assim um homem com capacidades tremendas, que faz coisas tremendas. Um homem que tem uma inteligência infinita também, ou quase infinita, porque não chega a ser infinita. Deus te fez essa pessoa maravilhosa, pai de família, mãe de família, você gerou filhos, a sua imagem e semelhança parecem com você. Sabe, a criação é maravilhosa. Vamos orar. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor resolveu criar todas as coisas. Criou o homem e criou todas as coisas para o homem. Obrigado, Deus. E obrigado, Senhor, porque o Senhor também criou a vida eterna para todos aqueles que são teus e que creram em Jesus. Obrigado, Deus, por essas coisas. Eu quero dizer ao Senhor que eu creio no Senhor. Eu acredito na tua palavra. Eu rendo ações de graças, gratidão e toda a honra e todo o louvor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que Deus cuide da sua vida. Amém. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale. Não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos, segurando estará. Meu amigo que se acha